Olá! Ora cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Abdulrazak Gurnah, um escritor tanzaniano nascido em Zanzibar em 1948. Refugiado na Inglaterra em 1968, escreve principalmente em inglês e foi laureado com o Prémio Nobel de Literatura de 2021. Ora, portanto, foi o último a ser galardoado. Assim, eu esgoto os autores, e porque já falei de todos. De forma que só daqui a um mês e meio, terei um novo nome para vos falar, porque esperamos que em outubro venha a ser anunciado o galardoado com o Nobel de 2022. Abdulrazak Gurnah nasceu a 20 de dezembro de 1948 no então Sultanato de Zanzibar, que hoje faz parte da Tanzânia. O Zanzibar era um sultanato independente desde o ano de 1861 e assim permaneceu até os britânicos assumirem o controle da ilha em 1890. A juventude de Gurnah foi marcada pelos últimos anos do domínio colonial britânico e pelos conturbados primeiros anos de independência. Durante 200 anos, a elite árabe e indiana dominava o comércio local e dominava sobre a maioria africana da população de Zanzibar. Os britânicos mantinham boas relações com os sultões do Golfo Pérsico e, por isso, quando chegaram à ilha, mantiveram o domínio árabe, que lhes facilitava o negócio, pois os árabes faziam expedições ao interior do continente africano e traziam de lá mercadorias preciosas que eles tinham adquirido lá aos indígenas a troco, enfim, de quase nada, e que negociavam depois com eles. Em 1963, temendo uma rebelião perante a tensão social cada vez maior entre a população árabe e africana, lá em Zanzibar, os britânicos resolveram lançar a independência da pequena ilha, lá do Oceano Índico, e colocar o sultão de Zanzibar à frente de um governo de maioria árabe. Nas eleições que foram realizadas, o partido Afro-Shirazi de Zanzibar, liderado por Abdei Karume, que representava a população negra africana da ilha, ganhou as eleições, mas o governo foi formado por um partido minoritário árabe, que era apoiado por Londres, que era o Partido Nacionalista de Zanzibar. Ora, os africanos, indignados com este facto, organizaram uma revolta. E 3 horas depois do príncipe Felipe, em nome da rainha Isabel II, transferir Zanzibar para as mãos dos árabes, o marechal John Okello invadiu a cidade de Zanzibar à frente de 600 a 800 revolucionários e depuseram o sultão e o seu governo. O Abdei Karume, portanto o líder lá do partido africano, foi nomeado presidente e chefe de Estado do país, e então iniciou-se uma perseguição e uma série de massacres às populações árabes e indianas, tendo muitos deles sido obrigados a fugir. O Karume, depois, mais tarde, negociou a fusão do Zanzibar com o Tanganyika, né, no continente, e criou-se assim aquela que é atualmente a República da Tanzânia. O Gurnah e o seu irmão, que eram, portanto, de descendência árabe pelo lado do pai, tiveram que deixar a família e emigrar em finais do ano de 1967. O Gurnah, que tinha nessa altura 18 anos, chegou à Inglaterra no início de 1968 como refugiado e ingressou então
Christ Church College, que era uma faculdade em Canterbury, cujos diplomas eram concedidos pela Universidade de Londres. Seguidamente, ele obteve um mestrado e um doutoramento pela Universidade de Kent, este último com a tese Criteria in the Criticism of West African Fiction, que foi defendida no ano de 1982. Então, de 1980 a 1983, o Abdul Razak lecionou na Universidade de Bayero, na localidade de Kano, na Nigéria. E regressou depois ao Reino Unido, a seguir, e aí reside até hoje. Foi professor de inglês e de literaturas pós-coloniais na Universidade de Kent, ao longo da vida, até se ter aposentar, que aposentou-se recentemente. O Abdul Razak Gurnah editou 2 volumes de Essays on African Writings, portanto, que significaria ensaios sobre a escrita africana. E publicou artigos sobre escritores pós-coloniais contemporâneos, como o Salman Rushdie e o Zoe Wicombe. Ele foi o editor de A Companion to Salman Rushdie, que significaria em português Um Companheiro para Salman Rushdie, que foi editado pela Cambridge University Press em 2007. Desde o ano de 1987, o Gurnah é editor da Vasafiri, que é uma revista literária britânica trimestral que cobre a literatura contemporânea internacional. O Gurnah fez parte do júri de vários prémios literários, nomeadamente o Prémio Kane de Escrita Africana e o Booker Prize. Ora, falando agora então mais sobre a sua obra, aos 21 anos, o Gurnah começou a escrever em inglês e não mais tornou a escrever em Swahili, que era, portanto, a sua língua materna. A sua obra versa sobre a experiência africana, o colonialismo e os refugiados. Boa parte do seu trabalho passa-se no leste da África e quase todos os seus livros, excepto, creio que têm um protagonista nascido em Zanzibar. Segundo o crítico literário Bruce King, os personagens africanos de Abdul Razak fazem parte de um mundo maior e em mudanças. Os seus personagens são alienados, indesejados e, portanto, ou sentem-se, pelo menos, vítimas ressentidas. Segundo Felicity Hand, os livros do Abdul Razak trabalham a alienação e a solidão que a imigração pode produzir e as questões de busca da alma que ela suscita sobre identidades fragmentadas e o próprio significado de casa. As suas personagens, em geral, são pessoas, enfim, sem sucesso no exterior, depois de emigrar, usando então a ironia e o humor para responderem à sua situação. Ao longo da sua carreira literária, Abdul Razak Gurnah publicou 10 romances e uma coleção de contos. Em Portugal, só há muitos anos é que tinha sido traduzido um romance, mas após então agora ganhar o Prémio Nobel, os seus livros começaram a ser traduzidos e estão a ser traduzidos pela Cavalo de Ferro. Na obra do Abdul Razak Gurnah destacam-se os romances Paradise, que em português tem o nome de Paraíso, que saiu no ano de 1994 e que, portanto, a Cavalo de Ferro já editou e que eu tenho aqui. Paraíso foi finalista do Booker Prize e do Whitbread Award e a trama passa-se na costa leste da África,
assim, um pouco antes das potências colonizadoras assumirem o controle. Mas depois eu penso que ainda terei tempo, irei falar mais um pouco deste livro, porque eu andei a ler lá esta semana e vamos a ver se eu ainda terei tempo de dizer mais algumas coisas sobre ele. Outro é o Admiring Silence, que em português seria Admirando o Silêncio, que saiu em 1996, mas que se não está traduzido, nem se espera, por enquanto, ser traduzido. É um romance em que um narrador não identificado narra na primeira pessoa o seu regresso a Zanzibar depois de 20 anos na Inglaterra. O outro é o By the Sea, que em português vai ter o nome Junto ao Mar. Este saiu no ano 2001 e está para sair por estes próximos dias. Portanto, dentro de poucas semanas estará nas bancas, cá em Portugal. Portanto, este foi também nomeado para o Booker Prize e foi finalista dos Los Angeles Times Book Award. E então a ação dele é, assim como é outros romances do Gurnat, é assim, ambientada na pequena burguesia e na classe média, que era sobretudo a classe dos lojistas, muitas vezes assim empobrecidos, os pequenos empresários, a maioria deles descendentes de árabes ou de indianos, ou muitas vezes até mistos, que são, portanto, depois forçados a emigrar. Portanto, é disso que fala esse livro, que, como digo, vai sair dentro de dias cá em Portugal, assim como diversos outros livros dele andam muito à volta dessa temática. Outro é o Desertion, que vai ter em Portugal o nome de Deserção, que foi editado em 2005 e que Cavalo de Ferro já anunciou que vai editar agora no princípio de 2023. Este foi finalista do Commonwealth Writers e é um dos seus mais autobiográficos. Conta a história de Rashid, que emigrou para a Inglaterra, onde se veio a tornar um escritor, e então ele, na sua missão de escritor, ele vai explorar e tentar entender o passado de que foi isolado e talvez encontrar uma maneira de reparar o que foi quebrado dentro dele. Será essa, portanto, a temática desse livro. A obra mais recente dele, que saiu em 2020, é Afterlives. Esse sim, já foi traduzido cá em Portugal portanto, aqui há uns meses atrás portanto, eu tenho aqui também e que é aqui. Vidas Seguintes, que é assim como uma sequela daquele, do Paraíso. Conta a história do jovem Ilias, que foi roubado aos pais pelas tropas alemãs e que vários anos depois ele então retorna à sua aldeia natal para lutar contra o seu próprio povo. Portanto, já, digamos, ao lado dos colonialistas, dos invasores. Portanto, este ainda não o li, espero, quando puder, vir a ler. Este aqui também foi finalista de prémios, nomeadamente do Orwell Prize for Political Writings, 2021, e foi também nomeado para o Walter Scott Prize for Historical Fiction, de 2021. Portanto, já estão a ver, portanto, as suas obras principais praticamente todas foram, pelo menos, nomeadas para grandes e importantes prémios. No ano 2006, o Abdul Razak foi eleito para a Royal Society of Literature, portanto, passou a ser membro. Ele foi laureado então com o Prémio Nobel de Literatura de 2021, como já disse, pela forma determinada e humana com que aborda e aprofunda as consequências do colonialismo e o destino do refugiado no fosso entre culturas e continentes. Foi esta a justificação. Portanto, segundo a Academia Sueca, que acrescentou mais, que a dedicação de Gurnat à verdade e a sua aversão à simplificação são impressionantes.
Isto pode torná-lo sombrio e intransigente, pelo menos pode parecer, mas, ao mesmo tempo, segue os destinos dos indivíduos com grande compaixão e com um compromisso inflexível. De facto, é isso que acontece neste, então, livro, como digo, foi o primeiro a ser editado em Portugal, cá pela Cavalo de Ferro, e que eu andei a ler esta semana, e que vamos lá ver se consigo então dizer aqui mais alguma coisa sobre ele. Isto do paraíso, né? Para já o título, isto é claramente, enfim, é irónico. Irónico, porque toda a história não é nada de paraíso nenhum. Assim, que, evidentemente, que vai, mostra lá pelo meio situações de pessoas que vivem nos seus paraísos, mas não nenhum dos das personagens mais importantes, das personagens centrais do romance, pode dizer enfim, que vive no paraíso, antes pelo contrário. Ora, a ação acontece entre os anos de 1900 e de 1914 e situa-se, portanto, lá na África Oriental, né? Portanto, já colonial, e na altura em que os, os, os alemães estavam, digamos, a invadir a área, em 1914, quando depois, uh, enfim, tiveram que se virar para a guerra, foi quando começou a Primeira Guerra Mundial, e a todos começaram a abandonar mais, e aliás, e depois, no fim de acabar a guerra, como perderam a guerra, portanto, eles foram desalojados lá e perderam lá muitas colónias que tinham na África. Pronto, mas vamos lá ver. Então, o personagem principal é o Yusuf. Yusuf, que era um jovem que, aos 12 anos, foi entregue pelo seu pai, o pai que era assim, que dirigia assim, um pequeno hotel, foi entregue a um comerciante com quem ele negociava, e que era fornecedor dele, um certo Aziz, ao qual ele tinha muitas dívidas que não lhe podia pagar. Então o Aziz levou-lhe o filho, digamos, como penhor das dívidas até que ele lhe pagasse. E então o rapaz, pronto, lá foi a trabalhar, trabalhou lá para o Aziz nas lojas dele, nunca ganhou nada, nem nunca foi mandado à escola, desde que para lá foi. Mas ele não era o único adolescente, não é? Que estava nas mãos do Aziz. Portanto, e que tinha, portanto, chegado lá da mesma maneira. Havia um outro, que era o Khalil, que estava na mesma situação, mas já era um bocadinho mais velho, já lá estava há vários anos, e estava lá a tomar, digamos, conta da loja. E então o Yusuf foi lá trabalhar para o pé do Khalil. O Khalil tornou-se seu amigo, seu conselheiro, ensinou-lhe como é que havia de sobreviver naquele meio, como é que ele devia tratar o Aziz, que era, enfim, o seu patrão, quase diríamos dizer o seu senhor, que já eram praticamente escravos. Não é? Depois os anos vão passando, o Yusuf vai crescendo, começa a acompanhar o, o, lá o Aziz, né, que ele chamava tio, o tio Aziz, mas que lá o Khalil não gostava nada que ele chamasse tio, porque ele achava que não era nada tio deles e nem merecia sê-lo. Mas ele tinha-se habituado a tratá-lo por tio já do tempo em que ele ainda estava na casa dos pais. Portanto, o Aziz lá ia de vez em praticamente todos os anos a negociar. Então continuava a tratá-lo por ti. Naquelas expedições que eles faziam lá pelo interior a negociar com os indígenas, eles traziam de lá, enfim, coisas valiosas, como marfim, enfim, e outras coisas que tinham
muito valor para cá, eh, para eles depois negociarem com os árabes e depois, no fim de quando vieram os colonialistas europeus, para a Europa. Quando foi depois, a partir de certa altura, eles começaram a encontrar-se por lá, pelo menos a ouvir já rumores, e acabaram mesmo por se encontrar depois, já quase lá para o final do romance, com os alemães, né? Que, como já disse, estavam nessa altura a expandir-se pela zona. O Aziz gostava do rapazinho, ele era um jovem, um moço muito bonito, e então toda a gente gostava muito dele, e, todas as mulheres e homens se apaixonavam por ele, mas ele manteve-se sempre livre e, enfim, e não caiu nas parrelas de ninguém. Até ao final do livro nunca se casou, nem nada, não aceitou ser metido em relações que ele não queria. Eles, lá pelas suas expedições, tiveram, bem, encontravam geralmente muito sofrimento, passavam muito mal, porque atravessavam desertos, outras vezes encontravam-se com grandes tempestades enfim. Depois tinham que lidar enfim, com as guerras tribais, as lutas entre tribos, lutar contra as superstições de lá daquelas populações que, enfim, também prejudicavam a sua atividade comercial e, e, e até contra aquelas doenças tropicais que muitas vezes os atacavam, eles eram picados pelos insetos, pelos mosquitos e essas coisas, e adoeciam, e às vezes até por lá morriam. Entretanto, na última expedição, que foi aquela onde eles começaram já a encontrar-se, primeiro ouvir falar que andavam ali os alemães próximos, e a certa altura encontraram-se mesmo com os alemães, ainda foi o que lhes valeu, de certo modo, porque senão aí há que perdiam toda a sua mercadoria, porque lá um chefe tribal, aborrecido e zangado, porque há uns anos atrás um outro comerciante lhes tinha roubado uma série de mercadorias e não lhes pagou, e então queriam fazer pagar a estes, ficando-lhe com as mercadorias sem lhes pagar, por culpa dos outros comerciantes, de que aqui o Aziz não tinha culpa nenhuma, não é? E então ele estava-lhes a ficar com as mercadorias, mas entretanto chegaram ali à aldeia uma tropa de alemães, ele, o Aziz insinuou-se perante os alemães, fez-lhes o choradinho, né? E os alemães acharam que ele tinha toda a razão, o outro não tinha nada, que lhe roubar as mercadorias, chamou lá o chefe e, e obrigou a devolver-lhe as mercadorias, pelo menos as que ainda existiam, as que ainda não se tinham, enfim, extraviado ou gastado. E eles lá depois regressaram, mas já quase sem nada, não negociaram nada, vieram de lá praticamente na miséria e chegaram depois à sua aldeia. Foi uma expedição desastrosa, desastrosa. Pois então, estamos quase depois a chegar ao final da história. O Yusuf já é um jovem, já é assim mesmo grande, já é mesmo um rapaz casadoiro. É depois nessa altura que ele vem a saber que o seu pai morreu, e porque lá o Tiaziz, né, como ele chamava, até estava já na disposição de o devolver aos pais. Foi lá à procura dos pais na sua aldeia. Ele soube então que o pai dele tinha morrido, a mãe, ninguém sabia dela, provavelmente tinha sido embora lá para o meio do mato, né, para regressar à sua tribo, e então ele não soube mais dos pais. Então, pronto, o seu destino seria ficar ali, para ali o resto da vida. Uma vida que ele não gostava nada, uma vida rotineira,
de comerciante ali à frente da loja. De qualquer modo, a loja estava cada vez pior. Todos os comerciantes estavam a cair na miséria por causa dos colonialistas que estavam a tomar conta do poder e que estavam, portanto, a roubar o negócio aos árabes. E ele via que não tinha ali futuro nenhum. E foi assim que um dia chegaram uma tropa, né, um oficial alemão, à frente de um grupo de militares, acompanhados por uma grande tropa de carregadores, que chamavam os Ascaris, portanto, que eram os carregadores negros africanos, que acompanhavam sempre em grande número as tropas, assim como os comerciantes. Eles escondiam nas suas viagens comerciais, iam sempre acompanhados de montanhas de carregadores que levavam as mercadorias e os alimentos, e assim para eles se governarem por lá, que as viagens muitas vezes chegavam a demorar um e mais, até mais do que um ano. Então ele viu chegar os alemães e, de acordo com as ordens que tinham do patrão, ele e o Khalil, fecharam as portas das lojas, esconderam-se caladinhos lá dentro, porque já sabiam que os alemães vinham à caça de jovens para os levarem, né, como carregadores. E eles, através das frinchas, dos buracos, das portas da loja, foram espreitando o que se ia passando. Eles caçaram uma certa quantidade de jovens. E depois, então, que eles começaram, pronto, a ir-se embora, enfim, terem estado ali algum tempo. E depois, então, quando eles saíram, eles abriram as portas da loja e ele veio cá para fora, então os viu lá ir ao longe e começou a pensar seriamente na sua vida. Será que queria continuar ali a sua vida miserável? Ou quereria aproveitar a oportunidade para mudar de vida? Claro que também não esperava nenhum paraíso, mais uma vez. Provavelmente esperava a continuação enfim, do inferno que tinha sido a sua vida até aí. Mas, inferno por inferno, qual vai ser a sua decisão? Olha, leiam o livro, se fazem favor, porque não se vão arrepender e ficarão a saber realmente qual foi a sua decisão. Pronto, como já vos disse, este, pelo menos durante o mês, foi o meu último vídeo sobre um autor galardoado com o Prémio Nobel. Esperamos que daqui a mais algum tempo, daqui a 1 ou 2 meses, já vos possa falar de um novo autor que não sabemos quem será desta vez. É sempre uma surpresa. Pronto, espero que tenham gostado de mais esta conversa sobre um autor galardoado com o Prémio Nobel. E pronto, olha, cá nos encontraremos, certamente, qualquer dia. Provavelmente até que eu resolva começar a falar de outros autores, não Nobel, grandes autores, os maiores de todos os tempos, e que ainda venha a falar assim de alguns autores importantes, enfim, se tiver paciência e vida para falar disso. Nunca se sabe, nunca se sabe. Vão estando atentos que é capaz de aparecerem mais vídeos meus. Por hoje é tudo e até à próxima!